O anticristo está próximo. Por que que você diz isso? Primeiro, eu vou explicar para vocês uma coisa que eu já expliquei, que é a respeito da estrela signo de Salomão. A estrela signo de Salomão, que é a estrela de 6 pontas. E o que é que significa estrela? Estrela significa anjo. Podem ver na Bíblia, né? Tinha na mão direita 7 estrelas, né? As 7 estrelas significavam os anjos das 7 igrejas. Então, estrela significa anjo. Então, é isso que eu estou explicando a vocês a respeito da estrela de 6 pontas, né? A estrela de 6 pontas é a ordem da terra e a ordem do céu. O que significa? A ordem do céu. Jesus está à direita, como ele mesmo diz, estou à direita do meu Pai. Por isso que no livro de Reis, capítulo 10, diz o seguinte, que e Salomão fez a coluna da direita, colocou o nome de Jaquim, fez a coluna da esquerda, colocou o nome de Boaz. O que é que significa isso? Significa dizer que Jesus, no mundo espiritual, está à direita. O diabo, né, está à esquerda. Agora vamos para o mundo material, né? Antes de irmos para o mundo material, explicar uma coisa, que Jesus é nobre no mundo espiritual. Por isso que ele está à direita, é o provedor, né? O provido e o desprovido, como eu já expliquei para vocês. Então vamos para a ordem da terra. Como foi que Jesus veio? Na ordem da terra veio como plebeu. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. Por isso que é Jaquim e Boaz. Entenderam, gente? Então, isso aí significa a estrela de Salomão, e tem outro significado, que ali também é a marca da besta. Por quê? Nós podemos ver no livro de Tessalonicenses e no livro de Daniel, né? Quando Israel fizer aliança, né, com os cristãos, né, com o anticristo, né, próprio, e aí o anticristo irá se sentar. E o que é que significa essa estrela de fato de 6 pontas? Ela tem um hexágono, que é o primeiro templo. Dentro dela tem um hexágono do primeiro templo. Primeiro meia. Aí são 6 triângulos. Depois você pode ver que ela vem em 6 triângulos. O que significa isso? Significa ampliação dos templos. O templo de Zorobabel, né? E o templo de Herodes. E até os outros templos que existem por aí, que nem aquele templo que existe aqui no Brasil. A gente sabe, né? De um falso aí levita, né? Que se vestiu de levita, né? Para dizer que ele é levita, que não tem nada a ver de levita. E aí colocou um templo, um falso templo lá em São Paulo. Então, esses 6 triângulos significa essa ampliação dos templos, né? Como eu acabei de explicar agora. E o que é que significa a estrela maior de 6 pontos? Você pode ver que é meia dentro, os 6 triângulos, outro meia, e uma estrela de 6 pontos. Que eu acabei de dizer agora que estrela significa anjo. Por quê? Porque ali é o anjo que vai se levantar, o terceiro templo, né? É o anjo que irá se levantar no trono de Israel, quando o terceiro templo for construído. E por que você disse que o anticristo está próximo? Porque já consagraram, gente. Já consagraram o altar do terceiro templo, né? As novilhas vermelhas, que foi uma profecia cessada há mais de 2000 anos, se eu não me engano, ela se cumpriu. As novilhas vermelhas nasceram, e esse demônio que está aí, que é o primeiro-ministro, né, de Israel, esse demônio aí, ele já consagrou junto com Milei, viu? Que disse ser cristão, conservador, né? Então eles já consagraram o altar do terceiro templo. Só falta agora eles fazerem a guerra contra os árabes, né? Destruir primeiro, é lógico, a terra de Jesus, que é a Palestina, terra de Jesus e terra do rei Davi. Antes de Judá dominar a Palestina, né? A Palestina já existia muito antes, né? A Palestina já existia há muito tempo. Então, o rei Davi nasceu na Palestina e Jesus também nasceu na Palestina. Então, por isso que eles estão fazendo aquele todo geno, né? Aquele geno, né? Para não falar a palavra, né? O geno, né? Cid. O geno, né? Entendeu? Para não falar a palavra e não cortar o vídeo. Pronto, eles estão fazendo todo aquele geno. Eu vou mostrar a vocês. Eu vou botar um vídeo aí mostrando a vocês a destruição que eles estão fazendo. Então, por isso que o diabo está fazendo essa guerra todinha. Primeiro com a terra de Jesus, né? E depois com os árabes, para querer pegar o domo da rocha e levantar, né, o terceiro templo, né, para o anticristo vir ali e sair. Então, o que foi que, para poder chegar em tudo isso, o desfecho que vocês estão vendo aí, vocês lembram do Fatah?
Fatah era que lutava pela resolução 181 da ONU, que reconhecia a autoridade palestina, né? Aí que foi que os Estados Unidos, né? Estados Unidos que é uma das sete cabeças, né? Do diabo mesmo, não das sete cabeças. Foi o que eles fizeram. Estados Unidos e o próprio Israel, viu? Foi o que eles fizeram. Eles financiaram o Hamas para lutar contra o Fatah, entendeu? Então, tudo que acontece de desgraça no mundo são esse povo quem cria. Como o próprio Estados Unidos criou o Bin Laden, criou Saddam Hussein para lutar contra o Irã, né? Então tudo são eles quem criam. Então eles que criaram o Hamas, né? Praticamente foram eles, que o dinheiro foram eles que financiaram, né? Eles financiaram o Hamas para lutar contra o Fatah, né? Que o Fatah lutava pela essa resolução. E aí o que foi que aconteceu? Aquele Itzhak Rabin, que era um moderado, não era ultradireita, né? Como é nazi, né? Você sabe que a ultradireita é nazi, né? A extrema-direita é escravocrata e a ultradireita é nazi. A extrema-esquerda é comunista, né? Que é o contrário, né? E a extrema-direita é escravocrata. E a ultra-esquerda seria o anarquismo, mas nunca se colocou o anarquismo do mundo, né? Porém, dizem até que a própria ultradireita é que é anarquista, entendeu? Por quê? Porque elas que pregam o Estado minúsculo, mas minúsculo só para os pobres, né? Para eles, você sabe que o Estado sempre é grande. Então, o que é que acontece? Quando o Itzhak Rabin subiu ao poder, ele colocou o Acordo de Oslo, né? O Acordo de Oslo devolvia os territórios palestinos, tal, e Israel que foi que fez, né? Com esse extremismo, né? Essa ultradireita, tiraram a vida de Itzhak Rabin e colocaram essa desgraça aí que tá aí, né? Agora, né? Colocaram essa desgraça aí, a ultradireita, né? E a ultradireita começou a fazer a canalice de novo, tomar os territórios de novo da Palestina, e aí que foi que aconteceu? O Hamas, ele se revoltou contra tudo isso e começou a praticar, né, esse terror, para não dizer a palavra de novo. Começou a praticar. Então isso aí já serviu de argumento para que eles pudessem destruir, né, a Palestina, e vocês vão ver alguns trechos aí dessa destruição. Vejam aí.